Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando da vitória do time do Palmeiras para cima do Red Bull Bragantino. Palmeiras que venceu por 2-1 e continua na liderança, abrindo 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando? Então assiste esse vídeo até o final. Que fase que tá o Parmeira? Eu tava na padaria Bienal, que eu vou sempre do português, e aí tem um parmeirense lá, e no começo eu até achei que ele ia arranjar encrenca comigo, mas não. Aí ele falou assim pra mim: Neto, você pode fazer um favor pra mim? Eu falei: lógico que eu posso. Dá pra você parar de elogiar o Abel? Dá pra você parar de elogiar a administração? Dá pra você parar de elogiar o jogador? Porque senão os caras vão ficar bravos. E aí os caras vão querer ir embora. Fala que tá tudo ruim. Eu falei: eu não posso fazer isso, porque como é que eu vou fazer isso de um time que tem um treinador há 5 anos, que tem um time que tá tudo certinho, que não deve pra ninguém, que tem superávit, que fala, né? Superávit. De 200 e poucos milhões, que pagou as suas dívidas com a própria presidenta, que tem uma presidenta. Eu vou falar uma coisa pra você, Leila. Você tinha que ser... E eu tenho uma informação que você vai ser presidente da CBF. Eu tenho essa informação. Vai ser quase que impossível, porque você não vai conseguir, a não ser que o estatuto mude, né? Se mudar o estatuto, o Ronaldo tem chance, o Zico tem chance, o Raí tem chance, a Leila tem chance, muita gente tem chance. Mas do jeito que é o estatuto, não vai ficar entre os 27 presidentes de federações. Mas a Leila é a mulher mais empoderada que tem esse país. Que, por sinal, ela é a favor do Samir. Ela tem o entendimento que o Samir é um cara jovem, que prometeu para ela e falou com muita gente, né, em relação que não vai ter reeleição dele e que ele vai realmente cumprir com aquilo que ele está prometendo. E a Leila já está do lado dele. Se a Leila está do lado dele, eu também estou. Eu sei, o Samir Chaud, você viu ele falando comigo, Cascão? E aí, o Samir Chaud é o novo presidente. E aí, tem uma coisa aí que a gente tem que pensar. Alguém pode ganhar dessa desgraça do Palmeiras, Veloso? Tá difícil, né? Eu fico imaginando como a vida de quem torce contra tá complicada. Você não tá tem complicado. ideia. Você vai dormir, tá 1-0. Você você acorda 2-1. 2-1, 3-1. E ontem foi assim, né? O Palmeiras não estava jogando bem, com desfalques, né? O Vitor Roque não foi, o Paulinho poupado mais uma vez. Saiu perdendo e sem muita perspectiva, porque as mudanças até... O Palmeiras não conseguiu pressionar muito o Bragantino. Mas aí vem a bola parada, o Murilo vai lá, faz o 1-1. E sobra outra bola ali pro Maurício. Tinha acabado A bola do goleiro ou não, Veloso? Foi... Ele cai dentro do gol. ele cai dentro. Mas aí estava mais perto, né? Tá. Essa bola é mais Bem. rápida. Tá bom, tá. Aí acho que não tinha muito o que fazer, não. Mas aí sobra essa bola pro Maurício também. Porque se a bola não bate no zagueiro, ela não vem pra dentro. A bola é do goleiro. Mas ele foi muito bem. E aí 2-1, mais 3 pontinhos. Qual a ideia do Palmeiras, com tudo que a Leila faz, com tudo que o Abel faz, com tudo que a comissão técnica faz, com a administração, com a torcida, com tudo, Theo? Qual a ideia do Palmeiras? Pra mim, o Palmeiras chega nas 3 competições. Pra mim também. Pra mim também, eu vou mais longe, né? A torcida que canta e vibra, eu acho que ela vai vibrar bastante mais uma vez na Libertadores da América. Eu acho que esse Palmeiras não está jogando mesmo no futebol, mas eu acho que ele vai chegar na Libertadores da América. E aí a gente está vendo, ó, já abriu 4 pontos com relação ao Flamengo. Olha o Palmeiras pro Santos, velho. São 17 pontos. Time grande cai, viu? 17 Time grande cai, viu? E pode cair 2 vezes, viu? Eu acho que aqui o Palmeiras vai continuar disputando até o final, até as últimas rodadas. Na Libertadores, para mim, é favorito. E Copa do Brasil, a gente tem que esperar mais um pouco. Sabe o que eu acho que Palmeiras e é time organizado. Sabe que o Palmeiras e Flamengo perdem o título um pro outro? Quem perdeu os 2 jogos? Pra eles mesmo. O confronto. O confronto decide. É Palmeiras e Flamengo agora aqui no Allianz Parque. No Allianz Parque. Ô, meu irmão, esse confronto decide o título pra mim. Esse confronto decide o título. Porque quem ganhar 4 pontos acabou. Você vai abrir, ele abria 7 pontos do Flamengo. Meu irmão. É muita coisa. É muita coisa. Não, mais alguém pode buscar o Cruzeiro bem, hein? Mas não acredito mas não vai ter Cruzeiro, fôlego não. pra isso, não. Não? Não vai ter fôlego, não. Não acredito no Cruzeiro, não. Tá certo. Nem o Bragantino. Vamos lá, vem de novo aqui em relação ao Palmeiras. Tem os gols do Palmeiras narrado, não tem, Cascão? Então bota narrado pro Jones, pro Thiago, pro Leonardo. Põe do Bragantino também, pode botar os gols do jogo.
Vinicinho na esquerda, na grande área, a bola, Lucas Barbosa de costas, no pivô, Gabriel bateu direto, é gol! 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 Bragantino! Um golaço do Gabriel. Ele vem de trás e manda um canhão no canto direito do gol de Everton para fazer o gol do Bragantino. No Cícero de Souza Marques. É gol do Bragantino. Na direita, o Palmeiras atrás do empate. Estevão levantou, Murilo, cabeceou no canto, é gol. Gol! Do Palmeiras! Lá em cima, sobe bem Murilo! Bota o cabeção, ela vai no canto esquerdo! Gol do Verdão, que empata em Bragança Paulista! Murilo usando a cabeça, vai lá em cima e empata no Cícero de Souza Marques. Luigi na área, na esquerda, bateu desviada na área, pra Maurício, ajeitou, bateu no canto, é gol! Gol! Do líder do Brasileirão! Maurício vira o jogo pro Verdão aqui em Bragança. O Verdão vira, o líder vira. Bragantino 1, Palmeiras 2. Maurício! Números do Palmeiras desde abril, 14 jogos, 13 vitórias, só uma derrota, aquela derrota para o Bahia. Então, nossa, nenhum empate em 13 vitórias. Como diz aquele garotinho, Mari, que você conhece? Quem? The King of the Master of the Power of the Beast. É isso. É esse o Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Exatamente. É, Jailson? Não. Você assistiu esse menininho? Já vi, cara. To the King of the Power. Não, cara. Ah. Mas o Red Bull Bragantino começou na frente com o gol do Gabriel, né? Volante. É. Gol do Gabriel. Jogada ali do lado esquerdo do Vinicinho, né? O Bragantino, o Vinicinho, que é uma válvula de escape, vem jogando muito bem. Mais uma oportunidade, ele acabou aí parando no Everton. E o Palmeiras novamente mostrando a força do banco, né? Aí muda o tempo. É, mudou o tempo, mudou o jogo, Mar. Perdeu a chance de ganhar, hein? Perdeu. Nesse segundo tempo. Ali no Vinicinho, poderia ter feito uma escolha melhor, né? Acabou a finalização. E aí foi o gol que o pai Vicari, né? Do Murilo. E aí o gol do Maurício. Nelson Zelt e Zupac são testemunhas do gol do Murilo. A gente ouve o personagem. Em geral, a nossa equipe, ela se portou como uma equipe que buscou impor e que disputou protagonismo. E é isso que a gente espera da equipe num jogo desse nível. É manter essa postura, tá certo? Adquirindo mais consistência naquilo que nos faltou hoje. Um pouco de leitura e critério para construir sob pressão. O ajuste de bloco baixo que nos faltou nesse momento em que fomos atacados no segundo gol e tomamos o gol. E algumas escolhas de transição ofensiva. Nós sabíamos que tínhamos que entrar forte, porque é um adversário que estava há 8 dias sem competir, em 100% de energia. E nós sabemos a dificuldade que é, porque lá na Europa são poucas as equipas que estão nas competições, aqui no Brasil são quase todas. Então, ou seja, aqui equilibra um pouquinho. E quando há estas equipas muito boas, que não estão nas competições sul-americanas, torna-se ainda mais difícil, que é o caso do Bragantino, que é uma equipa muito qualificada, uma equipa muito bem treinada, que sabe o que faz. Nós sabíamos que tínhamos que estar no máximo das nossas forças. Os números do Maurício pelo Palmeiras nesta temporada não é necessariamente o cara que mais joga ou que tem o maior minutagem dentro do elenco, mas já é o segundo melhor em número de gols. Olha, o vice-artilheiro com 7 gols. É o terceiro num top 3 de participação em gol, também precisa de menos tempo para marcar e também tem 5 vitórias garantidas com gol, né? Então, muito importante Maurício quando ele é acionado. Foi importante no Campeonato Paulista e agora também marca a presença no Campeonato Brasileiro. Vinícius Nicoletti com a gente, porque o Palmeiras vence e chega até a abrir vantagem em relação ao segundo colocado. E agora tem 2 jogos em casa, Vinícius, pela Copa do Brasil
e depois um jogaço contra o Flamengo. Bruno, na verdade 3 jogos em casa, porque na sequência também tem Libertadores fechando aí a fase de grupos contra o Sporting Cristal, então na sequência 3 jogos no Allianz Parque. Eu tava vendo a Jalili falar sobre a falta do poder de reação que o Santos teve, que é um dos últimos colocados. No Palmeiras sobra poder de reação, resiliência, e o Palmeiras mais uma vez também mostrou a força do grupo, que como vocês destacaram, não foi um primeiro tempo primoroso do Palmeiras, pelo contrário, teve muitas dificuldades com o Bragantino mostrando porque está aí brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, mas no intervalo o auxiliar, o João Martins, que certamente falou com o técnico Abel Ferreira, que está suspenso, aliás está suspenso também no próximo jogo contra o Flamengo, e o Palmeiras fez uma mudança tática e também técnica com a entrada do Luigi no lugar do Facundo Torres de um lado, o Estevão foi fazer a outra ponta para ser mais agressivo do outro lado, e o Maurício entrou no meio campo. O Maurício acabou marcando aí o gol da vitória, o 7º dele nessa temporada, e com desfalques, né? O Palmeiras não teve o Vitor Roque, que foi dispensado pelo falecimento, para acompanhar o falecimento, o enterro da avó, e também não teve o Paulinho, que segue um cronograma individualizado. Ele foi titular no jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro na semana passada, e aí descansou os últimos 2 jogos do Palmeiras, contra o Bolívar e agora contra o Bragantino. Ele ficou um mês fazendo um trabalho individualizado também, entrando só 15, 20 minutos, e quando foi titular ganhou esses 2 jogos para se preparar fisicamente. A ideia é ter o Paulinho 100% no Mundial de Clubes. A expectativa é que ele retorne à equipe aí, a gente não sabe se como titular ou novamente na reserva no próximo jogo contra o Ceará, mas só pode fazer essas mudanças porque o Palmeiras tem um elenco muito forte, um elenco equilibrado, que o técnico Abel Ferreira conta com todos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Mundial de Clubes. Então, dia de descanso para o Palmeiras, que volta a trabalhar nessa terça-feira com o elenco completo, o trabalho do Palmeiras, inclusive o Mikael e o Bruno Rodrigues, já para a próxima semana, para essa reta final, a gente pode falar assim, de preparação para o Mundial de Clubes e também Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então é o Palmeiras com 100% dos jogadores nessa reta final antes do Mundial de Clubes. Além da briga pela liderança na tabela, Bragantino e Palmeiras tinham muito em comum. Os abraços antes da bola rolar deixavam claro. Tinha John John, que trocou um lado pelo outro. Também Lucas Evangelista, mais um a trocar estas camisas recentemente. Mas sem Vitor Roque, desfalque de última hora pelo falecimento da avó, coube a Flávio Lopes, titular, o primeiro lance de perigo do jogo. Bragantino respondeu no escanteio de John John, chute de Gabriel. O volante estava com vontade de fazer valer a lei do ex. Aos 22, Gabriel conseguiu. Aproveitou jogada de Lucas Barbosa para bater forte e abrir o placar. Em desvantagem, o Palmeiras resolveu mexer no intervalo. Maurício e Luigi fizeram a equipe crescer no jogo. O goleiro Cleiton teve trabalho no segundo tempo, mas não conseguiu salvar o Braga na cobrança de escanteio em que Murilo empatou o jogo. Não demorou e a pressão da torcida surtiu efeito. Na bola que sobrou para Maurício, o tiro certeiro para a vitória alviverde. Ajeitou, bateu no canto, é gol! Gol! O líder do Brasileirão! Apito final e muita festa alviverde. O Palmeiras alcançou a 9ª vitória seguida fora de casa. Uma equipe que não sabe o que é perder, longe dos seus domínios, há 20 jogos. Mais do que isso, são 13 vitórias nas últimas 14 partidas no retrospecto geral. Números que por si só não diriam nada se não fosse a liderança do Campeonato Brasileiro isolada. Agora o Palmeiras tem 4 pontos à frente do vice-líder Flamengo. Às vezes quando não dá na qualidade, tem que dar na transpiração, na vontade, no querer, porque assim também se ganham muitos jogos, e melhor teste era impossível. Dar os parabéns aos jogadores porque conseguiram ter uma nota positiva. Eu acho que, de uma forma geral, a nossa equipe ela se portou como uma equipe que buscou impor e que disputou protagonismo. E é isso que a gente espera da equipe num jogo desse nível, né? Então, como voltar ou se manter ou brigar dentro do G4 é manter essa postura, tá certo?
adquirindo mais consistência naquilo que nos faltou hoje. Edu, o Palmeiras está fazendo um campeonato muito bem executado. Essa gestão de elenco, o Abel ontem nem estava no banco de reservas, o João Martins depois fez as substituições e o segundo tempo definiu a partida, essa virada do Palmeiras, 3 pontos. Diferente, a forma já mais agressiva, tendo mais oportunidades, né? E o Bragantino valorizou muito a vitória do Palmeiras, porque é difícil jogar aí dentro. Vai ser difícil, poucos times vão conseguir vencer a equipe do Bragantino aí dentro. Então o Palmeiras com méritos, Palmeiras com propriedade conseguiu sim, diante das dificuldades, das adversidades, né, fazer os gols. E a gente vê que a equipe do Palmeiras, né, ele tem muitos jogadores que ele sabe o que pode contar, né? O Luigi entra, há quanto tempo o Luigi não entrava num jogo? Ele vai lá e entra e acaba ajudando. Então, e fora o Maurício que está retornando ao seu bom futebol, o Murilo novamente, 2 gols seguidos, né? Em jogos assim. Então o Palmeiras está de parabéns, conseguiu manter na liderança, que não é fácil, principalmente antes do Mundial. Você tendo somar o maior número de pontos possíveis até antes do Mundial vai ser muito importante para que depois, na sequência, o Palmeiras consiga se manter mais ali nas primeiras colocações. Ronaldo, tem um detalhe, né? No jogo contra o Bolívar pela Libertadores, ele poupa o Estevão e o Gustavo Gomes. O Edu até trouxe essa informação previamente. Eles voltam para essa partida. Ele reedita também essa dupla Gustavo Gomes e Murilo fazendo o gol. E a gente vê um time que ora tem o Flaco Lopes, o Vitor Roque teve problemas pessoais, aliás, aqui os nossos pêsames para ele, para a família, uma perda. Então a gente vê que é uma equipe que mesmo diferente, o Rios deveria não ter tomado o cartão, vai estar fora do jogo contra o Flamengo, mas não perde o jeito de buscar o resultado. Sai perdendo e consegue virar a partida em 2-1. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que mesmo na ausência do Abel, ele pega o telefone, liga e fala, põe os 2 meninos no ataque, ele solta um pouquinho o time aí. Os caras tá ganhando até com um treinador reserva. E é assim que funciona, né? Avisou o auxiliar, ó, vamos colocar os caras pra cima um pouquinho aí, adianta mais a equipe aí, deixa os meninos correr pra cima do time do Bragantino, que é um time bom. Eu vou na linha do Edu aqui, ó. Pra você beliscar um pontinho aí com o Bragantino vai ser difícil. E o Palmeiras conseguiu os 3 pontos aí com um time que foi pra cima. O primeiro tempo foi meio truncado, meio de observações, mas no segundo tempo o Palmeiras foi pra cima e fez o resultado. O Bragantino, Cicinho, só perdeu 2 partidas, uma pro Fluminense no Rio de Janeiro e agora essa pro líder Palmeiras. É uma equipe que está se mantendo ali também. E o Palmeiras não teve um jogo simples, mas acho que buscar saídas numa mesma partida, encontrar uma maneira de você reverter um cenário, ou nesse caso um primeiro tempo ruim, isso também é mérito do Palmeiras. É mérito porque, devido a essa grande potência, porque queira ou não, o Bragantino é uma potência, é um time muito bem organizado e que vai dar muito trabalho nesse campeonato. E pode brigar lá pela classificação em Libertadores. Título, acredito que não, porque nós estamos falando de Palmeiras, de Flamengo, mas a grande virtude do Palmeiras é essa, Renata. O Palmeiras, independente do jogador que joga, o esquema do Palmeiras todos entendem. Então o Palmeiras hoje, se você pegar, a gente brinca às vezes, mas não adianta torcer contra. Daqui a pouco o Palmeiras vai perder 1, 2 jogos, que é muito normal. Mas vai sempre retomar porque o Palmeiras não tem problemas, o Palmeiras é bem administrado, o Palmeiras é bem dirigido, os atletas são bem empenhados, então como que um time desse não vai ganhar? E para quem jogou futebol, sabe que as coisas acontecem naturalmente, quando tudo está sendo feito da maneira certa, não tem como dar errado. Então a probabilidade de título brasileiro, de título da Libertadores, e olha lá, a questão do Mundial, a gente brinca, mas chegando com todo esse gás aí no Mundial, gente, pode esperar que vem coisa boa, hein? E o João Martins falou que o Paulinho, especificamente, está sendo preparado para o Campeonato Mundial, para essa Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar do Palmeiras, Bragantino e Palmeiras, vamos ouvir personagens de mais uma virada do Verdão, líder do Brasileirão, vamos lá. O Bragantino é uma equipe que pressiona muito, que não deixa a equipe gostar do jogo. A gente realmente teve dificuldade no primeiro tempo, não conseguiu propor aquilo que a gente esperava, impor uma dificuldade para o adversário, mas mesmo assim achei que a gente criou também chance, acho que mas é o futebol, a gente tem que ter entendimento também, acho que a comissão técnica foi muito bem no intervalo de entender o jogo, o que o jogo pedia,
fez as substituições necessárias para ajustar a equipe. Nós sabíamos que tínhamos que entrar forte, porque é um adversário que estava há 8 dias sem competir, tinha 100% de energia, e nós sabemos a dificuldade que é, porque lá na Europa são poucas as equipas que estão nas competições, aqui no Brasil são quase todas. Então, ou seja, aqui equilibra um pouquinho, e quando há estas equipas muito boas que não estão nas competições sul-americanas, torna-se ainda mais difícil, que é o caso do Bragantino, que é uma equipa muito qualificada, uma equipa muito bem treinada, que sabe o que faz, difícil, por isso é que estava em segundo lugar, e nós sabíamos que tínhamos que estar no máximo das nossas forças, e na primeira parte não conseguimos. Não conseguimos ser pressionantes, não conseguimos ganhar os duelos, não conseguimos quebrar a primeira pressão 3-3 do Bragantino. Eles tiveram muito sucesso na forma como nos estavam a pressionar. Depois, ao intervalo, tivemos que ajustar um pouco, tanto com substituições como a forma de o posicionamento dos nossos jogadores, para estarmos mais perto dos jogadores do Bragantino. Tivemos que arriscar um pouquinho e, felizmente, conseguimos ter essa superioridade na pressão, no ganho da bola. Começámos a jogar mais dentro do meio-campo do Bragantino. Mari, e aí eu vejo muita gente falando, alguns brincando, outros acreditando mesmo nessa história de pacto. O pacto voltou, o pacto do Palmeiras. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu acredito em trabalho bem feito, em continuidade de trabalho de uma comissão técnica, investimentos muito bem feitos pela diretoria do Palmeiras, que já foi muito criticada, excelente trabalho de base, excelente transição da base para o profissional. Tudo o pacto, se é que existe o pacto para mim é tudo isso. O sucesso nunca acontece através de uma pessoa só, né? Assim, dificilmente. Então, esse Palmeiras, ele passa pela presidente, pelo diretor de futebol, pelas categorias de base, pela comissão técnica, pelo departamento médico, pelo scout. Pela entrega dos jogadores. Exatamente. Passa por muita gente o sucesso do Palmeiras, principalmente nesses últimos anos, depois de uma era arrumando a casa, né? Então, a gente consegue observar isso cada temporada, em que essa mesma comissão ela precisa se reinventar, ela precisa trabalhar com novos jogadores, ela precisa passar por novos desafios. E o Palmeiras desse ano passa por tudo isso, por uma transição de elenco, passa por chegada de jogadores que precisam de um tempo para voltar. No caso do Paulinho, que vem de uma grave lesão, nem foi para o jogo ontem, e o João Martins, auxiliar do Abel, porque o Abel não estava, né? Tinha sido expulso no jogo anterior, explicou isso, que a ideia é ter o Paulinho muito bem para o Mundial. Então o Palmeiras ele pode trabalhar com essas situações, ele pode trabalhar com esse elenco que você recupera um enquanto você não perde tanta força usando o outro. A volta do Maurício sendo muito útil, o Murilo, que depois que também se lesionou, perde a vaga de titular na zaga do Palmeiras, e aí volta agora marcando gols, sendo importante lá atrás também. Então, o Palmeiras ele é o claro case ali do que o dia a dia oferece para o treinador. Assim, a gente não tem, infelizmente, mais acesso ao dia a dia de um clube, mas quando a gente vê, por exemplo, o Murilo voltando a ser muito importante, quando a gente vê esse tipo de jogador que perde espaço no time titular, mas de repente aparece novamente sendo peça importante, é o treinador que aposta. Com o GI também. Exatamente, é o treinador que sabe o que o jogador entrega no dia a dia, o que o jogador é capaz ainda de oferecer. O Abel, ele nunca crava, né, que o fim da passagem do jogador no Palmeiras, ele de fato aconteceu, fica muito mais na nossa especulação. Então o dia a dia conta muito pro Abel e a gente vê isso refletindo nos jogos. E é muito conhecimento dos jogadores que tem em mãos, né? Isso é coisa do tempo, é coisa da competência, porque você virar um jogo que estava difícil, tendo Rafael Veiga e Felipe Anderson no banco, e você vira com os meninos, você vira com o Luigi, com o Thales, é saber muito o que está fazendo, né? Ontem o Abel nem de corpo presente estava, né? Por isso também o Everton faz uma citação à comissão técnica em geral, né? Do João Martins, mas é muito conhecimento, tem a ver com o tempo que você falou e sempre defende aqui. Quando você dá um tempo para um trabalho competente, para gente competente, para jogadores competentes, o Palmeiras tem jogadores que entraram, Maurício ontem entrou, absolutamente fundamental. Professor, não só pelo gol. Pela primeira vez em muitos anos,
podemos ou pode-se afirmar que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Flamengo? Eu acho que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil? Eu acho que tem um elenco que dá respostas que o Palmeiras precisa, melhor do que o elenco do Flamengo dá para as respostas que o Flamengo precisa. Então é melhor, então fale que é melhor, professor. É mais coeso, equilibrado. Não, porque quando entra nesse negócio de melhor, aí o cara entra lá na rede social, né, e vai falar, mas Maurício é melhor do que... Se a gente for se preocupar com o que fala na rede social, a gente não vai falar nada aqui. Não, a rede social é só um termômetro, né? Mas a gente não está falando de nomes, a gente está falando de funcionalidade, de gente que entra para cumprir funções. E eu falava ontem no Linha de Passe, até nisso o Palmeiras é mais leve que o Flamengo. Porque o Flamengo tem um compromisso com o faceirismo que o Palmeiras não tem. O Palmeiras ganha jogos... Quando a gente fala, que por exemplo, como falamos nos últimos anos, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, você não está diminuindo ou dizendo que outros são uma porcaria. Não. E se a gente falar como eu penso hoje, eu digo aqui, a minha opinião, o Palmeiras hoje tem um elenco melhor que o do Flamengo. Não quer dizer que o elenco do Flamengo seja ruim. Não quer dizer que o Flamengo amanhã não possa ganhar uma final do Palmeiras. Mas o Abel Ferreira, quando não tem os seus principais jogadores hoje, ele tem substitutos à altura em praticamente todas as posições, que o Felipe Luiz tem em várias, mas não tem em todas. Essa é a minha visão. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco mais funcional. Para o que o Palmeiras precisa, o elenco do Palmeiras dá mais respostas do que o elenco do Flamengo. O Flamengo pode ser mais estrelado, nomes mais... Eu falava ontem no Linha de Passe, você não imagina o torcedor rubro-negro satisfeito, por exemplo, com nomes como o Maurício, só para ficar em um jogador que é muito funcional. No Flamengo ele seria recebido com uma certa desconfiança, não está à altura do que a gente quer. O Abel, principalmente o Abel, o Palmeiras, mas principalmente o Abel, ele não tem essa preocupação com nomes. Ele tira quem tem que tirar e ele coloca quem ele acha que tem que colocar. Maurício não é equivalente, por exemplo, ao Luiz Araújo no Flamengo? Eu acho que jogador por jogador gosto mais do Luiz Araújo, mas entendo a importância do Maurício. Eu estou dizendo assim, de não ser aquele cara estrela, aquele nome que chegue para o aeroporto, mas é um bom jogador. Efetivo. Efetivo. Os dois são. Os dois são. Cumpre o que promete. A gente tem que tomar um cuidado enorme aqui, Abel, porque tem o que a gente brinca aqui, chama no VAR. As coisas ficam arquivadas. Então, muitas vezes a gente se empolga e dá declarações assim que o futuro ali na frente nos desmente. Então eu tenho procurado sempre olhar muito o momento. Assim. O momento do Palmeiras é incrível. A fase é ótima. Se ele mantiver essa fase daqui até o final do ano, com essa pegada, com esse ritmo, com essa intensidade, ele deve ganhar tudo. A questão é que, menos o Mundial, que aí o Mundial é uma outra exigência, tá? Mas aí... Eu não falei nada disso. Aí, já que você está preocupado com o futuro, quem está falando que vai ganhar tudo é você. Não. Eu só falei do elenco. A questão é que é praticamente impossível manter essa pegada. Você não deixou eu terminar. Para qualquer um, né? Porque é raríssimo encaixar a sequência de vitórias que o Palmeiras encaixou. O próprio Palmeiras, em anos recentes, já viveu isso. Momentos de ganhar 6, 7, 8, 9, acho que chegou a 9 jogos, sei lá, alguma coisa assim. E daqui a pouco o time entra na oscilação, o que é completamente... Você vai lidar com lesões, um jogador importante pode machucar e você vai precisar passar por esse momento. A diferença do Palmeiras esse ano é que teve um investimento pesado. O Palmeiras fez várias contratações e é claro que algumas foram contratações ainda sem aquela repercussão, mas que tem pago. São jogadores que estão entrando em campo e estão dando respostas, mas teve também contratação de peso. Contratação cara, investimento alto. Então, hoje o Palmeiras, ele soma a questão de ter um elenco mais equilibrado que os demais, onde não há grande distância entre os titulares e os reservas. Mesmo que um desses titulares seja o Estevão, que é um jogador extra classe, você consegue jogar quando o Estevão não está em campo, mantendo uma boa produtividade. Claro que ele faz falta quando não joga. Mas você soma isso a um trabalho maduro. É um trabalho que já tem 5 anos, é isso? 5 anos. 5 anos de uma comissão técnica que conhece o elenco, que conhece o clube, que conhece a diretoria, que conhece a torcida, que tem uma boa relação com a base, em que há um trabalho estruturado, um trabalho profissional. Então, o que acontece é que a gente vê o resultado disso dentro de campo.
investimento, com Isso capacidade, que eu não acredito em com pacto. trabalho sério. Não, o pacto é a brincadeira. Pelo pacto, não. Não, mas tem gente que leva a sério. Ah, isso aí é. Tem gente que leva a sério, que acredita, é um pacto, olha, pacto é trabalho. É resultado de trabalho e investimento. Então, o elenco do Palmeiras é um elenco caro, que foi gasto muito dinheiro, especialmente esse ano agora, em que a Leila abriu lá o cofre e investiu pesado. Então, o resultado está aí. Claro, até agora, isso não é título. Palmeiras é líder do campeonato, Palmeiras é 100% na Libertadores, Palmeiras vai bem em todas as competições, Copa do Brasil, mas é um estágio da temporada em que as coisas não estão ainda totalmente decididas. E é possível, é natural que aconteça a oscilação em algum momento. A gente se entende também que no futebol brasileiro, eu tenho falado muito sobre isso, o meio do ano é decisivo, porque muita gente vai buscar reforço de peso no meio do ano. Então, clubes que estão ali numa faixa intermediária aportam investimento, trazem jogadores que muitas vezes mudam o patamar. Foi o Botafogo ano passado. O Botafogo chegou no ano passado, trouxe o Almada no meio do ano. Só para falar mas trouxe Vitinho, trouxe Alex Telles, trouxe outros jogadores que... Igor Jesus, que potencializaram muito o time. Então, agora é um Palmeiras que dá sinais de ser dominante. No momento ele é dominante, que é o momento talvez mais difícil da temporada, porque você tem em 2 meses ali, início do Campeonato Brasileiro, com fase de grupos de Libertadores, que é puxado, demanda fisicamente e mentalmente, e está passando brilhantemente por essa fase. E ganhou do Red Bull Bragantino, que é um dos melhores times do campeonato até aqui. E mais intensos? Sem Veiga, sem Paulinho, sem o Tigrinho Vitor Roque, sem Felipe Anderson. Não é um grande mérito, Mari? E vai também, claro que assim, pensando na personalidade do Abel, do investimento, de tudo, é claro que perder o título de Campeonato Paulista para o seu rival fica marcado, mas vai mostrando que o planejamento do ano, ou pelo menos de primeiro semestre, vai muito além do estadual. Assim, a maneira como o Abel usou o estadual, e ele falou isso muitas vezes, defendeu isso muitas vezes, de que ele usaria sim o campeonato estadual para rodar o elenco, já para preservar jogadores pensando na sequência de temporada. O Palmeiras, ele chega no seu melhor momento. Mas isso não tira o peso de ter perdido o estadual. Não tira o peso de ter perdido o estadual, não tira o mérito do adversário. Exatamente. Mas você, no caso do Palmeiras, chega na principal competição do ano, que é o Mundial, no melhor momento do clube. Na parte física, na parte técnica, na parte de resultados, podendo já ter uma margem de diferença de Campeonato Brasileiro do primeiro para o segundo lugar importante e interessante. Talvez, se vence o Flamengo, já, querendo ou não, desestabiliza um pouco, talvez, o principal adversário e rival pelo título de Campeonato Brasileiro. Libertadores muito bem encaminhado de uma forma muito consciente e responsável, pensando em primeiro lugar geral, para lá na frente poder receber partidas importantes em casa e decisivas. Então, é um trabalho que passa muito por essa convicção e pelo tempo que cria um relacionamento de confiança. Então, assim, em nenhum momento ali, quando a imprensa ou os torcedores pesavam muito nas escolhas do Abel, a Leila nunca comprou essa briga. A Leila nunca. Sempre bancou, o trabalho vai acontecer, confio no treinador, vou investir porque sei que na mão desse treinador esses jogadores vão dar resultados e retorno financeiro para o clube. Eu entendo essa teoria da fotografia, é verdade mesmo. Futebol é questão de momento, como eu falei naquela música do Roberto Carlos, vocês não conheciam, que é de 83. É uma música mais nova do que eu pensava até. A Marineira nascida. 83 é a música do Roberto Carlos. Eu entendo que tudo é uma questão de momento, mas quando a gente está falando de campeonato brasileiro, que é ponto corrido, que é regularidade, isso tem um peso maior do que nas Copas. E tem a coincidência desse bom momento, se segurar um pouquinho mais desse bom momento, o Mundial está aí, num grupo acessível. Eu acho que se o Palmeiras não é melhor, também não é pior que o Porto, dá para brigar naquele grupo. É uma situação bem melhor que a do Botafogo. Né? Terminou mal o Campeonato Português. Então, o Botafogo está num grupo que já tem 2 donos de vaga, PSG e Atlético de Madrid, tem que brigar ali. O Palmeiras não está nessa condição.
Então é um momento muito bom e com a tendência de ser mantido, e mesmo que não seja mantido, esses resultados no ponto corrido são muito importantes, eles vão ficar. Claro. Já tem 3 pontos em Bragança, numa noite em que se o Bragantino ganhasse, o líder era ele. Se passar bem, se passar pelo Flamengo, vai para interromper o brasileiro com uma diferença de 7 pontos contra o rival, não só na tabela, como no rival psicológico da coisa. Em 3 pontos em Bragança, que você disse, computados, 3 pontos no Castelão contra o Fortaleza, 3 pontos no Beira-Rio contra o Internacional. Dá uma olhada nessa tela aí que fala um pouco dessa performance, desse desempenho, dessa sequência do Palmeiras jogando como visitante. O Palmeiras muito forte em casa e muito forte também fora de casa. Não sente a pressão quando joga como visitante e tem ótimos resultados. 20 jogos sem perder, 17 vitórias e 3 empates no período, como visitante. A maior sequência desde novembro de 95 até maio de 96. 21 jogos na época com 20 vitórias e 1 empate. Em 96 era um time da Parmalat, não era, professor? Era aquele era um time timaço, né? dos 103 gols no Paulista. Exatamente, com Rivaldo, Djalminha. Tudo no time só. Miller, meu Deus. Maior invencibilidade Luizão. atual como visitante no Brasileirão. 8 vitórias em 8 jogos. Segundo maior sequência de vitórias consecutivas. 8 na história do Brasileirão. Melhor marca também é do Palmeiras, com 10 vitórias entre 93 e 94, que é outro time histórico com Edmundo e companhia. Professor Celso, a fonte é o próprio Verdão, professor. É isso aí. E já que os números se referem a várias competições, vamos incluir também aquela vitória contra o Ceará na Copa do Brasil. O Ceará não perde para ninguém em Fortaleza. É verdade. Então, é o demolidor de invictos em casa, né? Na casa do outro. Fortaleza, Ceará. O Inter não tinha perdido jogo nenhum no ano quando perdeu para o Palmeiras. Perdeu aquele amistoso com a seleção mexicana que não conta no começo lá. Então, são vitórias pesadas. São vitórias de afirmação. É um momento excelente. Eu sei que é só uma fotografia, Eugênio, mas é uma bela foto, hein? É bonita. Aquela foto muito bonita. E muitos DPIs, com uma definição legal, colorida. Muitos DPIs? Não é? De definição da foto. Exato. Eu escaneio fotos em 300 DPI. Boa. Uma definição legal. O professor tá técnico, né? É isso aí. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que venceu o Red Bull Bragantino por 2-1, né? Abrindo 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. Então o Palmeiras segue na liderança aí, né? Os secadores aí não deu certo, até que funcionou no início. O Palmeiras saiu perdendo por 1-0, mas no final o Palmeiras mostrou que é o melhor visitante, né? Que é o time da virada. Foi lá, foi pra cima e virou a partida, vencendo por 2-1, com gol de Murilo e de Maurício. Pois é, pessoal, tá aí a mídia se rendendo ao time do Palmeiras, não tem outra, né? Não tem como não se render esse time, né? Os caras até criticam porque o Palmeiras comemora tudo, mas os caras não devem saber o que se passa dentro do vestiário, o que se passou dentro do time do Palmeiras, dentro do elenco, né? Dentro da concentração Palmeiras, quando nada estava dando certo praticamente no Campeonato Paulista, né? E agora tudo começando a funcionar. Então, nada mais justo do que comemorar cada vitória em clássico, seja ela de virada, seja ela simples. É comemorar, é vencer. No final, o que vale é esses pontos vencidos, né? Desta forma também vale muito, né? E aí, o que é que vocês acharam aí da partida do time do Palmeiras? O que é que vocês acharam dessa vitória do time do Verdão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.